Vocês já perceberam que tá faltando um certo alguém nos filmes da DC? E esse alguém ninguém menos que o símbolo principal da empresa, o Superman. Mas galera, parece que a presença dele já tá sim confirmada no filme do Adão Negro. Bora ver como é que vai ser essa participação dele? Vamos ver. Inês Trunks, Peter aqui. Olha o desafio que eu vou lançar pra você. Você vai publicar um vídeo e não vai acontecer nada. Você vai publicar 2 vídeos e não vai acontecer nada. Mas que tipo de vídeo, Peter? Qualquer vídeo. Pode pegar um celular e vai gravar o vídeo. Só que calma, escuta. Esses 2 vídeos não vão acontecer nada. Você não vai ter view no YouTube, não vai ter nada. Nem inscrito, não vai nem aparecer se não quiser. Só que quando você publicar o 3º vídeo, que eu vou pedir pra você fazer do jeito que eu quero que você faça, esses 3 vídeos vão se conectar e você vai ganhar dinheiro no teu bolso. Você vai aprender a transformar o YouTube no teu negócio seguro na internet, dando dinheiro todos os meses pra sempre em dólar, pra você nunca mais ficar ligado em crise econômica, em situação, emprego, nada disso. Pra realmente você ter um negócio, porra, cara, que você possa respirar, possa te dar dinheiro. Eu sei o que é isso e eu consigo passar isso pra você. Qual é a minha parte do desafio? Fazer isso acontecer. Te dar garantia que isso vai acontecer. Topa esse desafio? Você não tem nada a perder, é tudo de graça. Vai acontecer entre os dias 13 a 16 de setembro, aqui no YouTube, de graça, ao vivo. Você tem que participar, porque isso vai ser, explosão de conhecimento pra você ver. Caramba, é assim que funciona, você vai falar. Então toca aqui embaixo no link que eu deixei pra você garantir a tua presença, só isso que eu peço pra você não pular esse evento. É o último evento da gente esse ano. Então se você não participar, não tem mais e é uma oportunidade única. Toca aqui agora pra você entrar lá no grupo da gente do WhatsApp, que eu vou apagar depois desse evento, que eu odeio spam, pra você já receber os materiais que a gente vai jogar lá dentro, pra você já ir vendo o que vai acontecer, pra você já praticando, estudando, que é isso que eu quero que você faça pra ganhar dinheiro. Tamo junto nesse desafio. Esse vai ser top, te vejo lá dentro, valeu. Galera, se tem uma expectativa que devora o fã da DC por dentro, é sobre o Superman no DCU, né, no universo compartilhado da DC. Pô, afinal, foi o filme Man of Steel, né, lá de 2014, que deu início a todo esse universo compartilhado da DC que a gente conhece hoje. Então, pô, e logicamente, o cara é o símbolo principal da DC, mas o problema disso é que depois meio que foi ladeira abaixo, concorda? Porque o Superman não teve mais nenhuma participação digna depois daquele filme de 2014. Batman vs Superman tinha uma proposta incrível, mas foi muito mal executada. Aliás, Batman vs Superman, primeiro vídeo que eu fiz apresentado aqui no canal. Só uma curiosidade isso, ok? Mas daí, galera, o filme da Liga da Justiça foi aquele negócio, né? Começa com o Snyder, daí sai o Snyder, entra o Joss Whedon e o resto a gente já sabe, né? O filme que era pra ser incrível foi completamente genérico. E a prova que era pra ser incrível é que Snyder Cut foi incrível. Mas mesmo que o Snyder Cut, né, tenha sido um filme muito bom, a participação do Superman nele foi uma participação genérica também. A gente sabe que o Cyborg, por exemplo, teve muito mais desenvolvimento e foco do que o Superman. O papel do Superman no Snyder Cut foi só de ser arma secreta contra o Lobo da Steppe, só isso. Então, por mais essencial que o Superman seja pro DCU, universo compartilhado, a verdade é que a Warner não tem sido muito feliz com ele. Não tem trabalhado muito bem o Superman. Aliás, eu tô falando meio que óbvio, né? A gente não tem mais visto Superman direito, né? Mas, galera, de uns dias pra cá, vários insiders, aqueles caras que caguetam geral, né? Vários insiders confirmaram que sim, Superman tá no filme do Adão Negro e que sim, esse Superman é sim o Henry Cavill. Mas aí começa um grande problema, que é realmente bem difícil de entender, que eu vou até explicar pra vocês logo depois que vocês mandarem aquele like. Manda aquele like caprichado, mas já comenta aqui, é o Henry Cavill que vocês querem como Superman no DCU? É ele que vocês querem que continue ou não? Já tá na hora dele sair e entrar outro ator. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo, vai ser importante isso. Bora lá, galera, pensa comigo, pensem. Vocês lembram do primeiro filme do Capitão América? Pois é, Capitão América mesmo. Agora me responde aí, por que o Homem de Ferro não aparece no primeiro filme do Capitão América? Ué, Peter, porque o filme do Capitão América se passa na Segunda Guerra Mundial. Tony Stark não tava nem nascido. Boa, né? Você tá totalmente certo, exatamente. Agora me responde o seguinte, por que o Capitão América não aparece no primeiro filme dos Guardiões da Galáxia? E agora? Ah, Peter, essa aí é mais fácil ainda, porque Guardiões da Galáxia é um filme que ocorre muito longe da Terra, né? Vocês são fera, hein? Tô me pegando, parabéns, vocês estão certos. Agora eu quero ver essa. Por que o Superman só apareceu na cena pós-crédito do filme do Shazam? Por que não se envolveu na luta contra o Dr. Sivana? Como assim? Por que o Superman não se envolveu no filme do Aquaman? E no segundo filme do Esquadrão Suicida? Como é que você tá respondendo essa pra mim? Não tá, né? Ah, porque ele tava longe, galera. Em Batman vs Superman, o Superman foi de Metrópolis até o Oriente Médio em segundos. Segundos, não tem essa de estar longe, esse argumento não funciona. Vocês percebem que é muito difícil justificar a ausência do Superman em todos esses outros filmes? Não dá pra justificar. Se um cara tem a velocidade que ele tem, a velocidade da luz praticamente, né? A força que ele tem, a audição que ele tem, vocês não acham estranho
ele não simplesmente, pô, tipo, não aparecer lá, não dar as caras ao menor sinal de perigo? Você acha que, por exemplo, o perigo que estava acontecendo em Aquaman, em Shazam, ele não estava ligado? Hoje eu vou tirar um dia de férias, fazer um churrascão aqui com a família. Deixa lá, o Aquaman, o Shazam, esse moleque novo, esse moleque não, que ele não sabe, mas esse herói novo aí resolve o problema. Porra, o cara tem responsabilidade. Onde que tava o Superman quando o Starro tava pisoteando a cidade, galera? Bora concordar, é muito difícil justificar. Eu acho que nesse ponto a gente concordou, espero, né? Mas tudo indica que vai ser no filme do Adão Negro que ele vai voltar. Então, galera, o que vai acontecer nesse filme do Adão Negro? Pô, que vai tirar ele desse churrascão dele, que vai fazer ele intervir de verdade, sabe, se meter na parada. Será que o Adão Negro vai se virar contra a humanidade e vai realmente se assumir como um vilão? E mesmo que isso aconteça, isso ainda não justifica o Superman não ter aparecido no Esquadrão Suicida, Shazam, Aquaman, enfim, não dá pra explicar isso. Então eu tenho uma teoria que pode explicar as duas coisas. A primeira é porque o Superman tá tão passivo no DCU. E a segunda é o que vai acontecer pra ele abandonar esse estado passivo e aparecer no filme do Adão Negro. Vamos lá. Primeiramente, galera, bora lembrar de uma coisa de extrema importância que provavelmente vai ser muito explorado em todo o DCU. Que acho que a galera não tá se ligando nisso ainda. No final do primeiro filme do Esquadrão Suicida, a Amanda Waller aparece conversando com o Bruce Wayne. A Amanda Waller entrega pro Bruce uma pasta com informações sobre o Aquaman, o Flash e a Mulher Maravilha. Porque, né, como o Superman nesse momento estava morto, o Batman sabia que precisava montar uma equipe para enfrentar o que viria por aí, né? Já que o Lex Luthor tinha lá ativado alguma coisa na nave dos kryptonianos que podia atrair um inimigo do espaço muito mais perigoso do que o General Zod. Mas Amanda Waller era chefe do Cadmus, que era a autoridade por trás do Esquadrão Suicida, que era realmente a única força-tarefa de super-humanos que o governo indiretamente tinha algum controle, concorda? Porque a Liga da Justiça era independente do governo. Só que aí aconteceu o que nem o Bruce e nem a Amanda contavam. Superman volta à vida. Isso aconteceu. E quando ele volta à vida, ele deixa mais do que claro que se ele quisesse matar o Lobo da Steppe sozinho, ele podia, a gente viu isso. Porque tava todo mundo tendo o maior trabalho pra lutar contra ele lá. Né? Enquanto o Superman, porra, tratou o Lobo da Steppe como se fosse um poodle da Steppe. Tipo, Lobo da Steppe, era um poodlezinho da Steppe. Então agora pensa comigo. A Liga da Justiça agora conta com o cara mais poderoso do mundo. Talvez da galáxia, né? Enquanto o Cadmus tem só alguns criminosos super-humanos que eles controlam com chantagem, né? Ou com alguma ameaça. Então, digamos que tá um pouco desequilibrado isso aí, galera, pra não dizer muito, né? Então, Amanda Waller conclui que o Superman é poderoso demais pra agir por qualquer coisa, sabe? Pra fazer o Superman lutar contra, por exemplo, um grupo terrorista. É tipo matar um formigueiro no jardim com lança-chamas. Vai matar as formigas, mas vai destruir o jardim. O Superman é muito pra pouca coisa, entendeu? Tipo, não precisa mandar o Superman pra um grupozinho de terrorista. Bora lembrar que o Superman e o General Zod destruíram toda a cidade de Metrópolis enquanto eles estavam lutando. Foi uma luta épica, uma das melhores, talvez pra mim, a melhor batalha de todos os tempos nos cinemas, ok? O próprio Superman iria passar por um julgamento no filme Batman Superman por ser um dos responsáveis pela destruição da cidade. E tinha que passar mesmo, o maluco destruiu tudo, tinha que ter levado essa luta pra outro lugar. Então o que aconteceu? O Batman e Amanda Waller resolvem isso com um acordo. O Superman faz parte da Liga da Justiça, só que ele só pode agir se o Cadmus permitir. Porque ele só pode ser usado como uma arma secreta, ou seja, quando todas as outras alternativas falharem. Tenta de tudo, vai tentando, não funciona nada, chama o Superman. Resumindo, o Superman só vai realmente lutar se aparecer alguém tão forte que só ele pode encarar. Quem é esse cara? Exatamente, Adão Negro. É assim que o Superman vai voltar a ser introduzido no DCU, quando Adão Negro provocar toda aquela destruição que a gente viu nos trailers. É aí que Amanda Waller e o Batman vão ter que sacar a arma secreta deles. O único que pode realmente bater de frente com o Adão Negro, que é o Superman. Essa teoria tá casca grossa. Fica até arrepiado. Já pensou uma luta desse nível, galera, nos cinemas? Já vai comentando aí embaixo. Você gostaria que fosse realmente dessa forma? Superman versus Adão Negro? Tem que acontecer. Adão Negro não pode nem ficar bonzinho pra realmente isso acontecer. Não esquece, deixei o link do Desafio Dinheiro com 3 vídeos aqui embaixo. Toca, é de graça, garante a sua participação, vai ser o último evento do ano. E eu tenho convicção que se você seguir o passo a passo, isso eu garanto, você vai colocar dinheiro no teu bolso. Eu garanto, você não vai voltar, isso não funciona, não vai. Você só vai voltar a falar que não funcionou se você não cumpriu as etapas que eu falei pra você. Então toca aqui embaixo, porque vai ser um evento casca grossa demais. Obrigado por esse vídeo, toque agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque isso é muito importante. É aqui que você fica por dentro de tudo que tá acontecendo no cinema. Eu vou voltar para trazer mais teorias sobre o DC. Então tamo junto, espero você no próximo vídeo caprichado. Valeu, galera. Fui!